Muito boa tarde, como vão vocês? Um dia bonito, um céu azul, é sempre estimulante, apesar de que todos os dias podem ser estimulantes, cada um com a sua beleza, cada um com a sua mensagem, cada um com a sua oportunidade, não é mesmo? Quando a gente está bem, tudo à volta fica bem. Quando a gente não está bem, não adianta a mais bela paisagem, não é? Mas sim, é muito bom estar num dia luminoso, colorido. As pessoas ficam mais luminosas e coloridas também. Vamos então nos iluminar e nos colorir um pouco de esperanças, de alegrias, não é mesmo? Esses tempos de transição, as pessoas todas que têm a noção básica de que estamos num momento de mudança, no hinduísmo se fala da mudança de uma era das Kali Yugas, né? Nostradamus também falou, a profecia maia também falou, e entre esses inúmeros outros profetas do Apocalipse vieram nos anunciar e nos deixar apreensivos frente ao fim dos tempos. Grande parte deles não merece maior crédito, mas um deles merece todo o nosso crédito, que é o Mestre Jesus. No assim chamado sermão profético, Jesus falou da vinda do reino. E essa vinda do reino dos céus, também depois interpretada como fim dos tempos, jamais foi fim do mundo. Jamais houve uma previsão séria do fim do mundo, apenas os filmes que gostam de situações dramáticas, situações extremas, mas nenhum profeta maior nos falou que a Terra iria acabar, que a humanidade iria ser suprimida. Ainda que isso tenha ficado tanto na cabeça da gente. Então nós precisamos pensar, não tendo o fim do mundo, mas tendo uma crise, precisamos pensar a nossa atitude perante a transição, perante as crises, perante as situações todas. O que vocês acham? Vamos pensar nisso? Muito boa noite, Andréia. Muito bom estarmos aqui, estarmos partilhando desse momento tão importante para todos nós, de interfortalecimento na oração, na reflexão, na preparação para tudo que nós precisaremos enfrentar. O que Jesus fala? Em primeiro lugar, ele caracteriza, o nome que ele dá é a chegada do reino dos céus. O que a gente pode depreender disso? Ora, reino, nós sabemos que é uma porção de terra, uma extensão territorial, cujos habitantes obedecem a um rei. Isso é um reino. E assim será a terra quando nós obedecermos ao reino dos céus, ao reino de Deus. Assim, a terra não está passando, nem pela informação dos Espíritos, nem pela de Jesus, para um processo onde só permanecerão almas puras, almas santas, almas iluminadas. Não. Apenas ficarão na terra pessoas de boa vontade para com os mandamentos. Pessoas que tiverem sincera abertura para viver os mandamentos de Jesus, os mandamentos de Deus. Isso
é o reino dos céus. Um reino é isso, e o reino dos céus se caracteriza pela boa vontade, pela obediência, pelo sentimento de subordinação frente aos mandamentos de Deus. O mandamento de Deus, segundo Jesus, sendo amor, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como amamos a nós mesmos. É esse o sentido, é essa a razão, é essa a característica do reino dos céus. Pessoas com boa vontade para o amor. Muito bem, isso é a transição, isso é a passagem. Mas o que caracterizaria essa transição? Que crises estão embutidas no meio dessa transição? Lá em Mateus, nós vamos encontrar Mateus 25, nós vamos encontrar diversas passagens, o sermão profético como um todo. É muito significativo, Mateus 24 em diante, eu falei 25, né? Mateus 24 em diante, Jesus começa a falar desse tempo futuro, onde começaria uma nova era para a humanidade, a era do reino dos céus. E ele fala desses tempos como tempos onde haveria guerras e rumores de guerras. Um dos sinais, portanto, da transição planetária são as grandes guerras entre as nações. Segundo Jesus, nações se ergueriam contra as nações. As guerras mundiais tiveram essa característica, esse diferencial perante outras guerras. Várias nações guerreando contra várias nações. Guerras e rumores de guerras. O que pode ser rumor de guerra? Primeiro é preciso deixar claro que Jesus sempre usa a linguagem simbólica, o que dá margem a diversas interpretações, e aqui a gente jamais poderia se colocar no lugar de dar uma interpretação final a respeito de nada dos evangelhos. Mas cumprimos a nossa função, que é de dar uma interpretação que pode estimular o seu estudo. O estímulo ao seu estudo é o nosso papel aqui. Quando Jesus fala de rumores de guerras, esses rumores podem bem representar um fenômeno recente que se avolumou nos últimos anos, que é do terrorismo, que é quando a sociedade se deixa levar por rumores de guerra. O tempo todo as mensagens, as possibilidades, as ameaças são colocadas de forma que praticamente toda a humanidade da Terra, fica vivendo sob o rumor da guerra. É uma interpretação possível. Outras características do fim dos tempos seriam os terremotos. Ao tempo de Jesus não se usava termos para maremotos, tsunamis, menos ainda, mas nós podemos colocar nessa classificação dos terremotos todos os tipos de desastres naturais de grandes proporções, como os terremotos, os maremotos, os vulcões, os furacões. Esses podem ser classificados como outros itens típicos dessa transição. Não que não houve em vários outros momentos da Terra, claro que sim. Guerras também houve em vários momentos, não as guerras mundiais. Terremotos também sempre houve, furacões e maremotos, mas a intensidade e o volume podem ser extraordinários ainda do que nós vamos viver.
Outra característica seriam os falsos cristos e falsos profetas. Também sempre houve quem se aproveitasse da religião para estabelecer sistemas de dominação, tirar proveito próprio, mas também a intensidade do que tem acontecido nos últimos anos, por exemplo, a pedofilia, o abuso sexual de mulheres, onde médiuns, pastores, padres, xamãs, pais de santo usam o espaço do sagrado, a sua ascendência sobre as pessoas, para obter vantagens, as mais variadas, inclusive no campo sexual, mas também no campo econômico, no campo político, formando bancadas em defesa de certas religiões, impérios midiáticos com várias rádios e várias televisões, vários canais de televisão. Então, falsos cristos e falsos profetas seriam as pessoas que usam o espaço do sagrado para obter vantagens humanas, vantagens típicas, fama, dinheiro, poder político, vantagens sexuais. Esse triste fenômeno que aumentou demais nos últimos anos, todos podemos reconhecer. E o que fazer diante desses fenômenos? Essa é a nossa grande questão. Qual deve ser a nossa atitude diante disso? Porque nós precisamos entender por que o alto nos envia mensagens, profecias. As profecias servem da parte do alto como as nossas mães, dizendo: filho, leva um guarda-chuva porque vai chover. Quem nunca viveu isso, não é verdade? As profecias de mãe acontecem com que objetivo? As profecias de mãe acontecem com o objetivo de que seus filhos possam se prevenir, se precaver, tomar medidas para que não sofram muito os efeitos do mau tempo. Também Jesus, também o alto, também Deus nos manda, através dos seus prepostos, mensagens para que nós possamos lidar melhor com tudo isso. No caso de Jesus, sugerindo claramente comportamentos. Na passagem, lá do capítulo 24 de Mateus, no item 16 a 19, em 3 versículos, nós recebemos orientações de Jesus de como proceder no fim dos tempos, na chegada do reino dos céus. Vejam lá. Eu sugiro que vocês deem uma boa lida, um bom estudo dos capítulos 24, 25 e seguintes de Mateus, até que termine o sermão profético. É muito rico. Mas esses 3 versículos nos orientam sobre a nossa atitude. E aí a gente, sempre ressalvando essa subjetividade enorme que requer uma interpretação da parte de todos, Jesus fala de alguns itens. No item 19, indo de trás para frente, no item 18, indo de trás para frente, ele nos orienta: quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. O campo, na sociedade judaica daquele tempo, representava o trabalho. Era uma sociedade pastoril, uma sociedade agrícola. E, portanto, o campo representava o trabalho.
ele aqui pode muito bem nos dizer que nós devemos nos concentrar nos nossos campos de trabalho. Muita gente fica tão apavorada com essas profecias apocalípticas que deixa de viver a vida, deixa de contribuir para a sociedade, deixa de contribuir para a sua família. Isso é fanatismo, isso é doença mental provocada pelo fim dos tempos. No fim dos tempos, realmente, essa pressão maior acelera. Nós vimos isso na pandemia, como as pessoas com mania de perseguição, com mania de limpeza, por exemplo, com bipolaridade, com aversão ao convívio com outras, como todas as pessoas com esses sintomas tiveram alguns desses traços muito acelerados, muito aumentados, aumentando bastante o seu problema. Então, a questão de voltar atrás traz uma mensagem no sentido de de desapegarmos-nos do passado, das mágoas, culpas, medos, preconceitos. Sugere fortemente isso, você faça a sua análise. E a questão do campo, que nós continuemos a trabalhar, exercer as nossas funções, porque é lá onde a gente trabalha, no caso no campo naquele tempo, mas no nosso trabalho, que nós teremos o nosso espaço, o nosso melhor território para viver essa transição planetária. Também fala Jesus que quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Para mim, na minha visão, a palavra central desse segundo versículo fala de coisa. Que não volte, quem estiver no telhado, não volte atrás para buscar suas coisas. Não é momento de priorizar os objetos, as coisas. Quem já estiver num lugar não deve voltar à sua casa, não deve voltar ao que é seu. A casa é o território do nosso, do meu, né? Porque isso é uma tendência de nós, no estágio pequeno desenvolvimento nosso, na hora da dificuldade, voltar atrás para recolher o que a gente até agora tem dado tanto valor e que a transição e que a crise questiona fortemente. Será que o seu álbum de selos? Será que o seu celular? Será que os seus títulos de investimentos? Será que todas essas coisas que nós temos dado tanto valor, joias, será que elas terão o mesmo valor na transição planetária? Será que elas terão o mesmo valor no reino dos céus? Não é? E um terceiro grupo de coisas, que está no versículo 26, Jesus nos orienta: e aqueles que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O estudante dos evangelhos sabe quantas vezes Jesus se referiu aos montes. Aliás, as montanhas, as elevações dos montes, eles percorrem não apenas o Novo Testamento, mas o Velho Testamento. Foi no Monte Sinai que aconteceu um dos pontos altos do Antigo Testamento, que foi os 10 mandamentos, o recebimento de por Moisés dos 10 mandamentos. Mas também foi no Monte Tabor que Jesus fez uma reunião com poucos discípulos e onde ele conversou com Moisés e com Elias. Moisés e Elias já eram falecidos há muito tempo e apareceram e surgiram como numa nuvem de luz
para conversar com Jesus naqueles tempos. O Monte Tabor, onde ocorreu a transfiguração de Jesus em luz e onde ele conversou com os mortos. Até hoje, muitas religiões cristãs ainda discutem se é lícito conversar com os mortos, como não seria se o próprio Jesus fez isso, não é verdade? Então, ali nós temos um outro ponto alto do Evangelho, mas o coração do Evangelho, em termos doutrinários, inquestionavelmente está no Sermão do Monte, onde estão todas as bem-aventuranças e mais uma série de recomendações preciosas por parte de Jesus. Por fim, não foi em outra situação, foi num monte também, que o próprio drama final dos evangelhos aconteceu no Gólgota, não é? Ali Jesus foi crucificado, naquela cena terrível que está forjada, que está esculpida na alma de boa parte da humanidade. Então, quando Jesus fala no versículo 16 do capítulo 24, que aqueles que estiverem na Judéia fujam para os montes, ele pode muito bem representar uma outra orientação muito clara de nos elevarmos, de buscarmos os lugares espirituais, não lugares necessariamente físicos, mas as dimensões espirituais dentro de nós, nos nossos melhores ritos, como meditações, orações, porque nesses momentos de transição, a boa sintonia será uma arma, uma ferramenta preciosa. Vejam vocês se esses conselhos não são importantes para esse momento. Desapegue-se do passado. Concentre-se, mantenha-se trabalhando o tempo todo. Não se preocupe com as coisas materiais. O momento é da dimensão espiritual. E principalmente, busque a todo tempo os montes, a elevação, a boa sintonia. Veja se isso não é Jesus falando no nosso coração. Estude também os capítulos 24, 25 e seguintes do Evangelho de Mateus e reveja a sua posição. Fortaleça-se nesses princípios, porque com certeza, em acontecendo mais crises, nós precisaremos demais dessa clareza de princípios. O que você acha disso? Pode ser útil? Tomara que sim. Nós agora, transbordando essa clareza que nos veio, essa luz que nos veio, transbordando para toda a humanidade, nós faremos aquela oração simples, a oração da sabedoria, que alguns atribuem a Francisco de Assis, e que nos dá tanta paz de espírito para nos desligar das coisas, dos fatos que não estão sob a nossa responsabilidade, mas que tenhamos coragem, frente, decisão, força perante os fatos que estão sob a nossa responsabilidade. Diz a oração de uma forma magnífica, como uma verdadeira filosofia para esses tempos de crise, onde a dispersão de energias, de atenção, é terrivelmente prejudicial. Não nos dispersemos em tantas distrações, tantas materialidades, tantas aparências de importância,
mas atenhamo-nos ao essencial. A oração diz assim: Senhor, dai-me paciência para aceitar tudo o que eu não posso mudar. Dai-me coragem para mudar aquilo que só eu posso mudar. E dai-me sabedoria para discernir, para estabelecer a diferença entre uma coisa e outra, entre o que eu posso mudar e o que eu não posso. Porque a confiança em Deus, a confiança na vida e a sabedoria de perceber nos fatos essa distinção nos fará conter essa hemorragia de vida que nós temos a cada vez que nós nos revoltamos contra os fatos, que nós brigamos com a vida, que nós nos queixamos de tudo. São hemorragias espirituais que precisam ser vencidas, porque os fatos que não nos são dados transformar não merecem a nossa atenção. No máximo, a nossa oração, caso haja pessoas em sofrimento por aquilo. Imitamos a nossa luz, o nosso amor, a nossa compaixão, mas sem nos perturbarmos por aquilo. Como sabem os bombeiros salva-vidas, se você vai salvar uma pessoa e se apresenta desesperada, desequilibrado, você não vai conseguir ajudar. Então, façamos as nossas orações sem nos contaminar com o desespero, com o medo, com a intemperança das pessoas. E concentremo-nos naquelas possibilidades que nos surgem a cada momento como possibilidades de exemplificar a fé, a confiança de que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, a compaixão, o fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, e a fraternidade, embebendo não apenas todos os nossos gestos, mas também todos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos da mais profunda fraternidade. Programemo-nos com Jesus e com Francisco de Assis. Essa programação mental certamente nos será preciosa para os próximos tempos, para os próximos meses, para os próximos anos. Graças a Deus, muito obrigado por partilharmos mais esse momento juntos. Tenho muita alegria de termos cultivado esse nosso espaço e dentro dele a nossa amizade. Gratidão por tudo e até a próxima vez. Acredito que amanhã e depois não vou poder estar aqui, mas no sábado certamente estarei. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, paz e luz para todos.